Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós temos uma data, embora seja uma data comercial, eu não vejo problema nenhum em a gente separar uma vez por ano para honrar algumas pessoas da nossa vida. Dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, dia da sogra, dia do avô. A gente sabe que na maioria das vezes são datas comerciais, por isso que elas caem no segundo domingo do mês. Amém? Porque você já recebeu o seu salário. Amém? Não é nada espiritual, é só uma conta mesmo. Para pegar o seu salário tem que ser do segundo domingo do mês, porque antes você não recebeu, então não vai comprar presente. Mas, de qualquer maneira, a gente pega a parte boa e a gente usufrui, porque a Bíblia nos garante que se honrarmos pai e mãe, vamos viver muito e vamos viver bem. Amém? E a Bíblia não diz se o pai merece ou se a mãe merece, só diz que se você honrar, você vai viver muito, vai viver bem. Então faz um favor para mim, para o Centro de Cura abrir para outras pessoas que não seja você. Honra seu pai e sua mãe, que você vai viver bem e vai viver muito. Amém? Glória a Deus. Vai andar em cura, vai andar em saúde, vai andar em paz, porque é promessa do Senhor. É o primeiro princípio com promessa da Bíblia. É a primeira vez que Deus diz algo e Ele diz, olha, e vai ter essa promessa. Se você cumprir esse princípio, vai ter essa promessa. Ele não negocia. Os princípios de Deus não são negociáveis, amém? Não tem si, não tem muita coisa assim não. É e acabou, amém? Porque Ele é Deus e Ele honra com a sua palavra. Então se Ele disse para honrar pai e mãe, querido, honra que é lucro para você. Se Ele disse para perdoar, não interessa se o outro merece, perdoa que é melhor para você. Amém? Se Ele disse para semear, não importa que o mundo está dizendo que é pouco, semeia que você vai colher. Porque Ele não é homem, amém? Para que minta nem para outra coisa. Ele não é homem, Ele é Deus. Amém? Nós temos intimidade com Ele, mas Ele continua sendo Deus. Não rebaixe Deus ao seu nível, amém? Saiba que Ele está no lugar destacado. Você foi feito um pouco menor que Ele, mas Ele está no lugar de rei, de soberano. Ele é aquele que julga retamente. Amém? Então, cumprimos a palavra e temos a segurança, temos a garantia que vamos colher os frutos. Amém? Até aqui? Então, a todos os papais presentes, vovôs e aqueles que estão nos assistindo, parabéns pelo seu dia. Que você tenha graça, favor para cumprir essa tarefa. Amém? Ela é uma tarefa que o próprio Deus deu, então se Ele deu, Ele capacita. Amém, queridos? E hoje pela manhã nós tivemos a ministração de uma professora de caráter de Deus. Então ela falou sobre a paternidade, falando sobre o caráter de Deus. Como agora à noite você vai ter um culto com o professor de família cristã, a gente vai falar mesmo sobre pai, amém? Então hoje é o dia do papai e a gente vai falar um pouco sobre paternidade. Por que é importante falar sobre paternidade? Porque o mundo está atacando de todas as maneiras a paternidade. Agora a moda é falar contra o patriarcado. Então a moda agora é falar contra o papel do pai, o papel da autoridade do pai. Mas isso é para o mundo, não é para a igreja, amém? Então nós vamos entender, óbvio que nós tivemos referências ruins do passado, de posições paternas que abusaram de autoridade, mas querido, em todo processo pode haver desequilíbrio, mas não quer dizer que a gente não vai considerar o desequilíbrio como a causa de ir para o outro extremo. Então houve realmente, nós vamos ver, nós sabemos que a ausência paterna gera muito dano, nós sabemos que o abuso e o autoritarismo paterno gera dano, a negligência paterna gera dano, mas nós temos um pai perfeito, e nossa referência é Ele, não os erros dessa terra. A própria Bíblia, querido, nem tudo que está na Bíblia é para você repetir, porque a Bíblia fala de bons feitos e de feitos ruins. Nós vamos ver mesmo em relação à paternidade, homens admiráveis que erraram em respeito à paternidade e homens admiráveis que acertavam. A gente vai olhar os dois, vai ver o erro para não fazer e vai ver o acerto para repetir. Amém? Nós vamos ver em Davi, um rei, um homem segundo o coração de Deus, que em relação à paternidade errou muito. Davi errou muito em relação à paternidade. Davi foi omisso,
Davi deixou de corresponder situações que o pai precisa fazer, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele, como homem, tem direito de errar, mas o que tinha de bom em Davi, que ele errava, reconhecia e era rápido para consertar. Amém? E ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Então, muitas vezes na nossa vida nós vamos errar. Muitas vezes na nossa vida, um pai principalmente, ele vai errar querendo acertar. Porque o pensamento do pai natural é o seguinte: eu vou dar ao meu filho tudo que eu não tive. Ele sempre pensa que ele é mais inteligente que o pai dele. Então ele sempre vai dar tudo que o filho não teve. E ele sempre vai ser, ou ele vai, não vai dar aquilo que ele teve e não era bom. Então ele sempre tem uma referência para trabalhar. Mas a referência dele é natural. A referência dele é uma referência que ele assistiu. Mas nós temos a palavra, temos o Espírito e temos uma referência perfeita, porque Deus é uma referência perfeita. Então, nós não precisamos errar como nossos pais, mas ainda assim, querendo acertar, a gente erra. Porque o seu filho 1 não é igual ao seu filho 2, não é igual ao seu filho 3, e não adianta você dizer que criou igual, porque é mentira, porque você nunca vai criar um filho igual ao outro. Amém? Eu gosto de dizer: o primeiro você esteriliza a mamadeira, o segundo você lava, o terceiro você cospe, passa na calça e dá para ele. Entendeu? Então nunca é igual. Então nós vamos cometer nossos erros, vamos ter as nossas falhas, mas nós temos a direção de uma palavra, onde o Deus que nós servimos se colocou em lugar de nosso Pai, e Ele é perfeito. Amém? Então hoje eu quero falar um pouco sobre a importância da paternidade, contrário a tudo que o mundo está dizendo, contrário a esse papel de acessório que o mundo quer vender para o homem, né? O mundo quer vender uma imagem de homem acessório. A mulher resolve tudo, a mulher faz tudo e ela tem um homem acessório. Mas essa não é a palavra de Deus para a nossa vida. Nós vamos ver que na própria Bíblia existem profecias para o final dos tempos, que nós precisamos entender que vai acontecer, mas não quer dizer que é para a igreja, porque tem muito crente declarando profecia negativa no final dos tempos, como é assim mesmo. Meus filhos vão ser desobedientes, que a Bíblia diz que é assim que vai ser. Não, vai ser com os filhos do mundo, não é com o teu não, querido. Amém? Você está guardado numa aliança, você tem orientação, tem o Espírito Santo. Então, eu quero tratar com você, e para você abrir o livro que eu mais gosto da Bíblia, Gênesis 1. Amém? Todo professor de família cristã ama Gênesis, porque Gênesis é a forma do bolo. É onde a gente sabe exatamente o que Deus queria quando pensou em família. Gênesis 1, no capítulo 1, no versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava um caos, sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. O que eu quero que você repare aí: Deus no início encontrou uma coisa sem forma, disforme, desfeita, desorganizada. Como eu falei na quinta-feira, havia uma desorganização e Ele acendeu a luz. A luz foi a primeira ação de Deus. Para quê? Para que se visse o que estava em desordem e começasse a se colocar em ordem. Amém? Até aqui, quinta-feira eu falei sobre isso. Mas a partir daí Ele está fazendo tudo às claras. Agora Deus não está mais perdido. Deus não trocou seu corpo. Deus não confundiu você. Ops, errei aqui. Botei o espírito de homem numa mulher, botei uma mulher no homem. Ops, estou no escuro. Não, Deus estava na claridade. Estava tudo claro, estava tudo em luz. Amém? Porque podem te confundir com esse negócio que Deus tropeça, né? Porque às vezes pessoas dizem: Deus escreve certo por linhas tortas. A Bíblia diz que o plano deles são perfeitos, são planos. A Bíblia não fala sobre esse caminho torto de Deus. A Bíblia diz que estava em desordem, mas depois que ele chegou, a ordem foi estabelecida. E foi estabelecida como? Em luz, plena luz. Não tinha nada oculto. Eu não sei se você sabe, mas se um dia você quiser entender um pouco mais sobre a glória de Deus, diz que a lua, o sol e as estrelas vão ser inúteis para iluminar, porque a glória de Deus ilumina de uma forma que nada fica oculto. Então era essa luz que estava acontecendo, a luz dele. Amém? Iluminando todas as coisas. Então não tinha dúvida, Deus não estava em dúvida, Deus não estava pensando: o que eu faço com ela, o que eu faço com ele.
eu boto o cromossomo nele, mas boto o espírito diferente. Não, ele sabia exatamente o que ia fazer. E eu quero fazer uma parte aqui, porque muitas pessoas são confundidas. Nem a ciência, nem a religião aceitam essa história de gênero, amém? A questão do gênero, ela é simplesmente de um grupo que está tratando dos seus interesses. Mas nem a ciência concorda, nem a religião concorda, ok? A gente não está brigando com a ciência. Você não viu até agora nenhum cientista falando de gênero. Eles não estão falando sobre isso, porque cientista entende XY e acabou. Não entende a outra confusão que está acontecendo. Então você não está brigando com a ciência, nem está brigando com a religião. Existe um grupo que tem a sua opinião, e cada um tem direito de dizer a tua, e está colocando isso. Como normalmente isso acontece no meio artístico, que é um meio influenciador, isso parece ser um pensamento comum, mas não é. Amém? Porque quando o seu filho nascer, você vai olhar e vai saber o que ele é. Amém, queridos? Então, quando Deus criou na luz. Isso vai para o YouTube, ô glória. Criou na luz. Deus cria a separação entre luz e a ausência de luz. Então, Deus cria o ser humano e dá a ele, ao ser humano, um propósito. Lá no versículo 26 ainda de Gênesis 1 diz: também disse Deus, façamos o homem como a humanidade, o Adão, aqui é o Adão, a humanidade, a nossa imagem e a nossa semelhança. Ainda que Deus estivesse no escuro, ele tinha forma. Ainda que ele não soubesse, não estivesse vendo o que ele estava fazendo, ele está dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então não tem como ter erro. Amém? O que ele fez, ele sabia exatamente o que ia fazer, porque ele mesmo vivia. Ele, o Filho e o Espírito, ele já vivia em família, então ele sabia como era a história de família. Ele sabia as opiniões da família, né? Com toda a educação, Jesus disse um dia para ele: seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, tinha duas vontades, como seu filho tem. Todo mundo tem. Mas Deus colocou uma ordem, a vontade de quem prevalece? Do cabeça. E está tudo bem, então Deus sabia o que estava fazendo. Diga comigo, Deus sabia o que estava fazendo. Não estava no escuro, nem estava sem modelo. Amém? Então, diante disso, 26 diz que ele façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Fala sobre domínio. E Deus então separa homem e mulher. Lá no 27 ele diz, criou Deus, pois o homem, a humanidade, o Adão, a palavra aqui para homem é Adão, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. E aí ele usa duas palavras diferentes, que uma significa homem macho e mulher fêmea. Deus os criou. Então Deus criou homem com uma identidade, mulher com uma identidade, ainda numa criação espiritual. Não falou do corpo aqui. Algumas teorias acreditam que quando se cria o corpo é só uma forma repetitiva de falar, está tudo bem. Algumas outras dizem que aqui ele criou em espírito, depois ele criou no corpo. Está tudo bem também. Não muda nada no sentido de que ele separou macho e fêmea. Amém? Estava na claridade e tinha um modelo. Não errou. Eu não sei quem é dessa geração aqui que brincou com forminha de gesso. Quem tinha forminha de gesso do Mickey? Me ajuda aí. Forminha de gesso da Minnie, do Mickey, do Pato Donald. Você comprava as forminhas, jogava gesso, fazia estatuazinha, tentava pintar e nunca ficava igual. Então, Deus tinha forma, querido. Deus não estava confuso. Quem é Mickey, quem é Minnie? Não, Deus sabia, amém? Então Deus tinha forma, Deus tinha luz, Deus tinha material e ele sabia o que queria fazer. E aí diz que então, lá no 28, diz, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos. Ser fecundo significa ter relação sexual para ter filho. Amém? E depois disse, multiplicai-vos. Multiplicação, nesse caso, só acontece com o diferente. Porque 1 mais 1 vai ser 2. Amém, querido? Então, para ter multiplicação, tem que ser dois elementos diferentes. Elementos iguais é soma. Elementos diferentes é que vão fazer multiplicação. Então, mulher com mulher não multiplica, homem com homem não multiplica. Só multiplica quando nós temos uma diferença. Amém? Queridos, eu não estou respeitando o que cada pessoa quer fazer com a sua vida. E está tudo bem, a gente vai amar do mesmo jeito. Agora, você não pode dizer que é vontade de Deus, porque a vontade dele está expressa aqui.
Tá bem? Mas se você tem a sua vontade, viva a sua vontade, bata no peito e tá tudo bem. Tá tudo certo. Cada um tem que viver aquilo que acredita. Você não vai viver o que eu acredito, você vai viver o que você acredita. Mas você também não vai querer que eu engula o que você acredita e saia diferente do que eu acredito. Tá ok até aqui? Então, e Deus os abençoou, ele disse: sei fecundo, multiplicar, enchei a terra e sujeitai, dominai, etc, sobre os peixes, etc. Isso é para outro dia. Então Deus fez essa criação e havia um motivo, um propósito. O homem, a humanidade recebeu um propósito. E Deus usou duas formas diferentes, macho e fêmea. Nós não vamos falar dos dois hoje, porque hoje é do macho. Amém? Então a gente vai falar hoje do macho. Cutuca aí, se tem um macho do teu lado, fala, tá falando de tu, homem. Amém? E as mulheres presentes, botem a mão no seu cotovelo agora e repreende o demônio da acusação que costuma habitar nesse lugar. Amém? Porque às vezes a gente estuda, ora, prega, o Espírito Santo pega junto e as mulheres estragam tudo falando eu te disse. Tá vendo? Eu te disse. Um cutucãozinho é o suficiente para o Espírito Santo ir embora. A unção vai embora, querido, não tem jeito, não fica. Amém? Porque a acusação é lugar do diabo. Não tira o emprego dele, por favor, em nome de Jesus. Tá bom? Então a gente vai falar se Deus criou a humanidade em Adão, mas antes de colocar o homem no jardim, diga o homem, o macho, Deus dá funções e estruturas diferentes, a mulher e o homem. O homem foram dadas funções específicas. Ele deu funções para a mulher e deu funções para o homem. E eu quero falar com você hoje sobre esse papel do homem ou do pai, daquele que vai ser o cabeça de uma casa, segundo o que nós vamos ler na Bíblia, amém? Então, lá em Gênesis 2, corre lá comigo, vira uma página aí, diz assim no versículo 8: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. Lá no 8, aí vai para o 16. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. Plantou o homem no jardim. Amém? Homem aí ainda também vai estar como humanidade. Mas ele agora vai falar com o macho. E ele vai dizer assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus está dando ao homem uma instrução para a sua casa, para a sua família, para a humanidade. Mas Deus está entregando ao homem essa direção. Lembra que depois Eva vai fazer telefone sem fio? Já vai acrescentar que não pode nem tocar. Deus não falou nada de não tocar. Mas telefone sem fio, a gente sabe que acontece mesmo. Quando você passa algo para transmitir para alguém, as pessoas ou diminuem, ou acrescentam, ou completam o silêncio que você fez. Então Eva completou esse silêncio. Porque o que Deus disse, não comer jardim, é o 15 mesmo. Deixa eu abrir aqui, porque eu fiz alguma preparação aqui equivocada. Gênesis 2, versículo 15. Tomou, tá certo. Eu li o 16 e 17, agora eu vou ler o 15. É por causa do tema que eu vou falar agora. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Para quê? Cultivar e guardar. O homem recebeu provisão, a ordem de prover e a ordem de proteger. Lá no 18, eu fui 16, 17, subi para o 15, volto para o 18 agora. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, nesse momento, se cria a mulher, se cria alguém que seria a auxiliadora dessa pessoa que tinha responsabilidade de guardar, de prover e de dar direção. E aí ele recebe alguém que lhe auxilia. E glória a Deus por isso, porque homem sozinho dá ruim mesmo. Amém? Precisa de um equilíbrio. Glória a Deus que Deus entendeu isso. E aí, no versículo 24, ele dá a palavra final e diz: Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aí você vai ver que através da vida do homem há uma promoção para a família. E eu gosto desse versículo principalmente para a juventude atual,
Porque a juventude atual, o jovem sempre vai ter, o adolescente principalmente, desejo de independência. É um desejo natural, porque você nasce, seus pais são inteligentes, lindos e fortes. Quando você entra no Fundamental 2, você já começa a avaliar. Quando você entra no ensino médio, seu pai vira burro. Sua mãe também. Eles não sabem mais de nada. Eles estão completamente desinformados. Só o professor deles é que é inteligente. Aí depois eles vão para a faculdade. Aí eles ficam o auge. Porque eles descobriram a verdade que você viveu 50 anos e não sabe nada. Mas eles descobriram, porque agora eles estão na faculdade. Mas graças a Deus, depois da faculdade veio o trabalho. E quando eles chegam no trabalho, eles descobrem que você estava certo em tudo. Graças a Deus o ciclo fecha aí eles casam, têm filho e descobrem que tudo que você fazia errado eles estão fazendo também. Mas a gente espera com paciência no Senhor, amém? Porque é mais ou menos esse o ciclo da vida. E você que está rindo fez também. Você também falou que seu pai não sabia de nada, que o que sua mãe fazia era ridículo, né? Que você não ia levar o seu irmãozinho porque era mico. Você fez isso tudo também. E faz parte do processo. Mas aqui vai dizer para o homem: deixa o homem pai e mãe. E eu quero pegar esse deixa, porque nós temos que estar preparados para quando chega esse momento, que é o quê? A emancipação. Emancipação é uma palavra que a gente tem que ter na nossa boca, porque senão fica só independência. Mas os nossos filhos precisam entender que independência é consequência de emancipação, porque eles querem independência, mas eles querem que a gente banque. Independência tem que ser bancado, querido. Amém? Independência tem que pagar a conta. Independência tem que arcar com o que faz. Independência tem que viver na sua casa, porque na minha casa é do meu jeito. Amém? Meus filhos sabem isso com tranquilidade. Amo de paixão. Amo meus filhos, meu melhor presente, meu maior tesouro. Mas a minha casa é minha casa. Vai ser da cor que eu quero, do jeito que eu quero, porque é minha casa. Eu morei na casa dos meus pais. Pode ser que quando eu fique velho, Deus me livre, eu tenha que morar com eles. Amém? Não quero não, querido. Quero você viçoso e florescente junto com o Marcelo. Mas a gente não sabe. E se eu for morar com eles? Vai ser a casa deles, vai ser a ordem deles. Então eu tenho esse intervalo, essa lacuna. Eu não sei a quem puxou. Eu tenho essa lacuna. Eu tenho essa lacuna para ter opinião. Porque na casa do meu pai eu não podia. Se eu for para a casa deles eu não vou poder também. Então essa é a minha estação. Vai ser do meu jeito. Então quando diz deixa pai e mãe, significa não é abandonar, não é brigar, é emancipação. Eu quero viver do meu jeito, emancipar. As mães não gostam muito disso não, porque quem empurra do ninho é pai, né? Mas emancipa, querido. E depois que você emancipar, uau! Tudo que você quiser fazer, por quê? A conta é sua. Ninguém vai ligar para minha casa, eu não vou ter que ir a lugar nenhum, está tudo certo. Então, deixar pai e mãe é bíblico, mas não é ser independente embaixo da conta dele. Amém? Porque ser independente com alguém que lava suas cuecas, que passa sua roupa, que faz a sua comida, que faz tudo, é muito simples. Mas independência precisa ser consequência de emancipação. Então, enquanto está na sua casa, querido, fica tranquilo em dizer, essa casa é minha, é do meu jeito. Amém? Você não vai ser autoritário no sentido negativo, você não vai ser abusivo, porque você quer seus filhos lá. Você quer que traga nora, quer que traga genro, então tem que ser bom e agradável. Mas não negocie seus valores. Amém? A sua casa é a sua casa. Então, diante disso, nós vamos ver qual é. Muitos. Amém? Então, se você não tiver, é sua vontade. Mas Deus liberou. Está liberado, está dizendo aqui, ó. Enche a aljava. Eita Deus, glória a Deus. O problema é que a nossa geração, depois da pílula, gosta de fazer, mas não gosta de criar, né? A gente gosta de fazer, mas não gosta de criar. Mas o que Deus estava dizendo? Crescer e multiplicar, enche a sua aljava. Amém? A vida da gente, fica para o outro dia o debate, se dá para fazer isso tudo nessa condição. Mas se é para ter fé, mãe não vai, claro que a mãe vai participar de tudo, querido. E óbvio que vão existir momentos que o conselho dela vai ser melhor que o seu. Tá? Em muitos momentos. Mas o que eu estou dizendo é que a função de dar uma direção para a sua família, de receber a direção,
Porque uma coisa é você dar, a outra coisa é você receber. O que a Bíblia diz que você precisa é receber a direção para sua família. Porque tem pessoa que não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer ter comunhão com Deus, quer dar a direção. Aí diz que a mulher é insubmissa porque não obedece. Ela não sabe de onde veio essa direção. Então, se ela reconhece que é de Deus, ela te segue e Deus quer dar a direção para você. Amém? Os homens digam amém? Glória a Deus. Então essa responsabilidade é nossa, que dá a direção. Um bom exemplo disso é Zebedeu, lá em Marcos 1, 19, diz que viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando a rede, e logo Jesus os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. O pai liberou, porque era Jesus. Então é uma direção, e nós vamos ver várias vezes na Bíblia os pais dando direção aos filhos. Abraão com Isaac, nós vamos ver momentos onde essa direção será passada de pai para filho. Por quê? Porque Deus escolheu entregar a direção ao homem. Agora é óbvio, querido, se o homem não ora, se o homem não tem relacionamento com Deus, não pode receber a direção, a frase célebre do seu pastor: ônibus que não tem motorista, o trocador dirige. Então, se não tem ninguém na direção, o outro pega. Existe trocador ainda? Eu não ando de ônibus há muito tempo. Não, né? Tudo bem. Mas quem é de 40 para trás lembra. Mas antigamente o trocador ficava atrás, o motorista na frente. O trocador só pagava, o motorista dirigia. Mas se acontecesse alguma coisa com o motorista, era o trocador que assumia. Então, se na sua casa não há alguém dando direção, não é o papel da mulher, mas ela vai precisar fazer. Ela não vai deixar o ônibus bater. Mas o ideal e a expectativa dela é que você receba a direção. Amém? Então, diga comigo, é uma função paterna receber a direção do Senhor. Glória a Deus. Tito 1, versículo 5 diz: por essa causa te deixei em Creta, Paulo falando com Tito. E aí ele segue falando com Tito, e no 6 ele diz: para levantar alguém que seja irrepreensível. Ele está falando de um homem, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Então ele está trazendo para esse homem a postura do filho dele. Para um papel de presbítero, para um papel de influência, você precisa ter filhos bem criados. Amém, queridos? Porque o primeiro governo da sua vida vai ser na sua casa. Se você não tem governo com o seu filho, não peça a Deus para governar a vida dos outros, não. Não peça a Deus para te entregar a vida de pessoas, porque é o primeiro lugar, o primeiro exercício é na sua casa. Então diga comigo, é uma função do homem receber direção de Deus. Segunda, guardar e cultivar. Vamos falar do cultivar, prover. A provisão é uma responsabilidade masculina numa família integral. Óbvio que nós vamos ter famílias e famílias, onde o pai pode ter morrido, ou uma mãe solteira, algumas situações. Mas se a família é completa, esse papel da provisão é um papel masculino. Ah, mas a mulher não pode trabalhar? Pode, deve, se tem habilidade, se deseja, trabalhe. Mas o papel de arcar com a provisão, diga ao camarada aí, ó, mata no peito, é minha. Amém, queridos? Porque há uma expectativa dela de que o macho traga a caça. Vem para casa suado, com a caça na boca. Amém? Porque o papel de prover é masculino. O papel de prover. Mas a mulher trabalha, ela ajuda? Ajuda, auxiliadora, lembra? Auxiliadora. Se ela for então aquela mulher lá virtuosa, ela faz muita coisa. Nem dorme aquela, né, coitada? Aquela, mas ali são características, amém? Não é tudo uma pessoa só, não. Culto de mulheres sabe disso. Mas o papel do prover. E por que isso? Porque ela tem cria. Ela tem cria. 9 meses ela fica grávida. Ela vai criar, ela vai amamentar esse bebê que você não pode fazer. Ela vai fazer coisas pela cria que você não pode fazer. Então, quando você pensar na mulher, você vai pensar o seguinte: eu levo a comida, ela me dá a refeição. Porque esse papel de providenciar, de elaborar, é um papel feminino, que elas têm muito mais habilidade que a gente. Não estou dizendo que você não possa fazer, amém? Conheço muitos homens que cozinham melhor que mulheres, mas homens que cozinham melhor que mulheres, cozinham no dia da visita. Não é feijão com arroz de todo dia, não. Se tem algum, depois me conta, mas eu ainda não conheci. Eu conheci o que faz a cozinha gastronômica, aquela cozinha bonita, preta, né, toda cheia de equipamento, mas a branca da ralação geralmente é delas,
porque elas administram bem muitas coisas. Mulher é multitarefa, com habilidade. Então, normalmente, o homem entrega uma casa, a mulher devolve um lar. O homem entrega compras, a mulher devolve comida, devolve uma refeição. A mulher tem essa capacidade de elaboração. Em nenhum lugar na Bíblia diz que o Espírito Santo é feminino, amém? Josias já falou isso aqui também, para ninguém trazer essa doutrina. Mas se você olhar bem aquela situação do início, de que o Espírito pairava sobre as águas, a palavra ali é como se estivesse chocando. É uma capacidade de transformação, que quando a palavra chega, encontra com o Espírito, transforma. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo é feminino, amém? Não existe na Bíblia, mas eu estou comparando a mulher ao Espírito Santo, porque ele também é um ajudador, e ela é nossa ajudadora, então ela tem essa capacidade de transformar a caça em uma refeição. Então, você traz a caça, ela transforma em refeição. Se você cozinha bem, você também transforma em refeição. Mas eu estou falando que essa responsabilidade, ela é masculina. Por quê? Porque Deus falou com o homem para guardar e cultivar, não falou com ela. Falou para ela auxiliar. E que bom quando ela auxilia. Ah, mas ela ganha mais que eu. Não tem problema nenhum, querido. Mas a responsabilidade da provisão é sua. Deu ruim, é tu que faz bico. Tu pega qualquer coisa, sai de casa em nome de Jesus. Porque se tu ficar em casa é gabinete na certa. Mulher detesta homem em casa. Nem para home office funciona, querido. Cuidado, se você trabalha em home office, dá um jeito, monta o escritório, faz a barba de manhã e entra naquele quarto como quem vai trabalhar. Não vai de pijama, não. Porque ela dá gastura de te ver de pijama. Barba por fazer. Ela não aguenta ver, ela quer ver você com cara de provedor. Amém? Glória a Deus. Então, essa provisão natural... A gente vai ter a provisão natural, emocional e vai ter uma provisão espiritual. A gente não vai ter tempo de tratar tudo isso como numa aula do Rema. E, na verdade, isso também nem fazia parte da aula do Rema, vai ser acrescentado agora. É de vocês para o Rema, não é do Rema para vocês. Mas provisão natural, a gente vai lembrar de preservação. O instinto de preservação que o homem precisa ter com a sua família. E aí, lá em Hebreus 11... 7 diz assim: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Deixa eu dizer uma coisa, queridão de Jesus, Deus quer preservar a tua família. Agora, Noé não estava vendo nada, nunca tinha tido um dilúvio, não tinha motivo para ele acreditar em dilúvio, mas Deus falou com ele, para ele guardar a família dele. Então deixa eu falar, você não pode ser pior que Noé não, querido. Noé nem tinha o Espírito Santo por dentro. Então, se você tem esse entendimento de provisão, Deus vai te dar o escape, Deus vai te dar a preservação da sua família. Ah, mas está difícil lá fora, não tem emprego, não tem isso. Não era dilúvio, mas a família dele era guardada porque ele tinha aliança. Se ele tinha aliança e a família dele sobreviveu a um dilúvio, a sua sobrevive a crise, desemprego, a sua sobrevive a tudo, porque você recebe direção para prover. Porque quem inventou de que você tinha que prover foi Deus, e se ele inventou, ele vai arcar com isso. Amém, querido? Você só precisa entender o seu papel. Você precisa entender que na hora da dificuldade não escolhe, porque mulher não escolhe não, querido. Mulher ficou desempregada, faz unha, faz sobrancelha, bordado, pastel, faz tudo. E tem homem que escolhe. Não vou fazer isso, não vou me submeter a isso. Querido, vai para sair de casa. Vai para fazer alguma coisa, porque lá fazendo aquilo que você não era para fazer, alguém vai olhar e falar, mas ele é tão bom fazendo isso, deixa eu pegar ele. Agora, se você ficar parado em casa, ninguém te quer não. Nem ela te quer. Amém, querido? A noite vai secar. Porque ela quer te ver suado trabalhando. Então, provisão é também uma função paterna, uma função do homem, que a mulher auxilia, independente de quanto cada um ganhe, mas a responsabilidade principal é sua. Provisão o quê? Provisão natural, como Noé, de guardar a sua casa. Provisão emocional. Esse é meu filho amado em quem eu me alegro. Seu filho tem expectativa, porque a gente passa a vida inteira querendo aprovação paterna. Porque a mãe a gente sabe que ama, saiu dela, tem ligação física, mamou no peito dela, cortou o umbigo dela. Então a gente sabe que ama. Mas pai, a gente passa a vida inteira querendo aprovação. Burro velho, 54 anos, vez por outra, eu faço uma coisa e falo, meu pai ia ficar orgulhoso disso. Querendo aprovação, já morreu não sei quantos anos.
mas é uma necessidade de aprovação paterna. Então, querido, é sua responsabilidade prover o seu filho de aprovação paterna. Esse é o meu filho, ele é amado e eu me alegro nele, seja ele como for. Amém? Diga para ele: você é meu filho, você tem a minha aprovação, eu te amo do jeito que você é. Agora, você não precisa amar se ele faz algo errado, você não vai amar o que ele faz, mas ele você ama. E muitas vezes nós somos criados com uma mentalidade que se falar que ama muito, se der muito carinho, o menino vai se desviar. Não, querido, é o contrário. Se você não deu carinho, não deu afeto, não deu palavra de afirmação, pode ser que ele procure ir no lugar errado. Então, a função paterna é provisão emocional também. E a outra, provisão espiritual. Lembra que eu falei que a direção vem através de você? Paulo trata Tito e Timóteo como filhos na fé. Seus filhos têm que olhar para você e ver uma referência. Seus filhos têm que olhar para você e ver que você tem convívio com Deus, que você tem aliança. Mulher, sua mãe já não disse? O banho. Filho precisa ser estimulado a ter fé. Seu filho precisa ser estimulado a ver você orando. Seu filho precisa ver você chorando, ajoelhado, mas também exaltando a Deus quando recebe. Essa responsabilidade de provisão espiritual é sua também. Amém? Então você provê naturalmente como Noé, você provê emocionalmente como Deus fez com Jesus, porque Jesus foi tentado como seu filho vai ser. Glória a Deus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.